O Santos anunciou a contratação em definitivo do meio-atacante argentino Benjamin Rollheiser, que estava no Benfica na última temporada. Vamos trazer aqui neste vídeo alguns números do jogador, características e entender como ele pode ser utilizado pelo técnico Pedro Caixinha nesse atual time do Santos. Mas antes, é importante a gente destacar que é uma contratação que vem após uma grande reviravolta. O Santos tinha o interesse no jogador já há um bom tempo, desde o ano passado, mas não conseguia convencer o Benfica, tentou contratar o jogador por empréstimo, o Benfica não quis, tentou contratar o Benjamin Rollheiser, né, comprando 50% dos direitos, o Benfica não quis, entrou o Botafogo, praticamente tudo acertado para ele jogar na equipe carioca, só que aí Pedro Caixinha entrou nessa negociação, pegou o telefone, ligou para o jogador e o convenceu, mostrou para ele que seria importante aqui no time do Santos. Então, fechou com o Santos. Mudou de ideia, ia para o Botafogo, mudou, agora é jogador do Peixe, inclusive já anunciado. E aí o Santos, em suas redes sociais, escreveu o seguinte: Rollheiser é do Santos, uma das principais revelações do futebol sul-americano dos últimos anos. Benjamin Rollheiser é o novo reforço do Santos. O meio-atacante foi contratado em definitivo junto ao Benfica de Portugal, assinou contrato com o Peixe válido até 31 de dezembro de 2028. Tem 24 anos de idade, é um jogador que tem potencial para se desenvolver muito bem tecnicamente na equipe santista e quem sabe, né, depois o Santos acabar vendendo o atleta e recuperando ou parte ou até mesmo ter lucro com esse atleta. Vem por 11 milhões de euros, 85% dos direitos econômicos. O Santos deve pegar um valor que tem ainda a receber pelo Marcos Leonardo, porque tem um valor, de acordo com o Marcelo Teixeira, que o Santos antecipou do Marcos Leonardo. Só que uma outra parte o Santos ainda tinha a receber do Benfica. Então o Santos não vai receber essa porcentagem para colocar nessa negociação pelo Rollheiser. Aí fica, entre aspas, tá, mais barato para o Santos o valor que vai ter que pagar ao Benfica. Mas vamos aqui aos números de Rollheiser e como ele pode ser utilizado. Na última temporada pelo Benfica, o jogador participou de 18 jogos, apenas 4 como titular, marcou um gol, deu uma assistência, teve 93% de acerto nos passes, tomou 2 cartões amarelos, não foi expulso em nenhum momento. A última partida, 29 de janeiro, e o último gol no dia 28 de setembro de 2024. Ou seja, está treinando, está numa boa forma física, é um jogador que deve ficar à disposição do Caixinha assim que burocraticamente puder. Ou seja, se o Santos avançar para o mata-mata do Campeonato Paulista, ele vai ser utilizado sim por Pedro Caixinha. Não é um jogador que vai precisar melhorar a parte física e aquilo tal. E aí, a gente também pode falar sobre o posicionamento do Rollheiser como um jogador que atuou muito bem na equipe do Estudiantes, jogando mais como um camisa 10, mais ali no centro do campo, caindo às vezes pela direita, mas mais como um camisa 10 mesmo. E pelo Estudiantes foi aonde ele fez a sua melhor temporada. Inclusive tem alguns números aqui, olha. Em 2023, atuou em 57 jogos do Estudiantes, sendo 55 como titular, marcou 12 gols e deu 7 assistências. E principalmente, não sei se vocês se lembram, mas foi um jogador que chamou muito a atenção de vários torcedores brasileiros por conta da boa campanha do Estudiantes na Sul-Americana, onde inclusive ele foi muito bem contra o Goiás, marcou 2 gols, foi muito bem contra o Corinthians, então é um jogador que teve essa importância para a equipe do Estudiantes, inclusive jogou com o Léo Godoy, tem até um gol que se vocês encontrarem aí na internet, ele faz um gol depois de um cruzamento do Léo Godoy contra o Goiás, né? Tudo bem que o cruzamento, tá, cá entre nós aqui, era para o centroavante do Estudiantes, mas a bola acaba passando por ele e encontra o Rollheiser e ele acaba fazendo um gol em cima do Goiás. E aí, é um jogador que pode atuar como um ponta, pode atuar como um meio-campista, até mesmo como segundo atacante. Pelo Benfica, teve uma partida
que ele jogou como um camisa 8, então poderia atuar como um segundo volante. E ele é um bom finalizador. Ele gosta de, principalmente, estar na direita, né, caindo mais ali pela direita, puxar para o meio, para a perna esquerda e finalizar. Então é um jogador que tem bastante essa facilidade de finalização. No time do Santos, eu entendo que ele vai ter um papel importante, principalmente como um ponta pela direita. Se a gente olha hoje o elenco do Santos, é uma posição ali que ele se encaixaria bem. A gente não tem hoje um titular absoluto da ponta direita. Tem o Veron, que inclusive já foi anunciado também, mas entre Rollheiser e Gabriel Veron, imagino e prefiro o Rollheiser. Acho um jogador melhor, tá? Não quer dizer que o Veron seja ruim, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Só que também é importante a gente pensar nessa função que ele pode exercer de um camisa 10. Então pensa, por exemplo, Neymar não pode jogar, Neymar vai ser preservado, ou Neymar começou jogando e aí vai sair no segundo tempo. Você pode ter um Rollheiser que inicialmente começou na ponta, sendo transferido para a função do Neymar. Pode acontecer também. E aí você coloca o Gabriel Veron, aí você tem o Veron e o Rollheiser juntos em campo. Entende? Então acho que é um jogador que dá essa variação tática bem interessante para o Pedro Caixinha. Inclusive, até trouxe aqui em outro vídeo aqui do canal, de um torcedor do Benfica, a página Comando Santista, que ele explicou, na opinião dele, por que o Rollheiser não deu certo lá em Portugal. Vou até trazer aqui para vocês, a página Comando Santista lá no Twitter perguntou, né, aos colegas do Vai Benfica 1904, para quem quiser acompanhar, o seguinte: por que ele não teve tantas oportunidades no Benfica? E esse torcedor disse o seguinte, abre aspas, o Rollheiser foi contratado para ser o substituto do Di Maria. O Benfica trouxe-o há 1 ano, já pensando na possível saída do argentino em junho. O problema é que o Di Maria acabou ficando e isso reduziu muito o espaço do Rollheiser. E aí ele continua. Ainda assim, o nosso antigo treinador chegou a testá-lo como um camisa 8, volante. Mas depois de uma lesão, o clube trocou de técnico, inclusive, né, foi o Bruno Lage, o novo treinador. Ele até foi titular 1 ou 2 vezes, mas depois perdeu espaço. Isso aconteceu também com outros jogadores jovens. Pareceu mais uma questão de preferência do técnico. A maioria dos benfiquistas acredita que o Rollheiser deveria ter mais oportunidades. Sempre que jogou, demonstrou qualidade. Rollheiser é um jogador polivalente, capaz de atuar nas 3 posições atrás do centroavante. Se necessário também, pode atuar como um volante. Tem ótima técnica, um excelente pé esquerdo e é muito forte nas jogadas, cortando da direita para o meio, com finta curta e rápida. Não deu certo aqui, mas pela falta de oportunidade, do que por falta de talento. Essa é a opinião de um torcedor do Benfica. E assim, não é porque não deu certo no Benfica que não vai dar certo no Santos. Gabriel Barbosa está aí para provar, né? Não deu certo na Inter de Milão, não deu certo no Benfica e virou ídolo do Flamengo. Ganhou tudo que podia. Então não é porque o jogador às vezes não arrebenta na Europa que ele não pode ser útil aqui no futebol brasileiro. Gosto bastante do Rollheiser, principalmente por conta dessa possibilidade tática que você pode ter com esse jogador. É um jogador caro, então é lógico que também vai ter essa pressão, né, dos valores que estão sendo investidos. O Santos vai parcelar bastante esse valor, tá? Não é nada à vista. Então, assim, o Santos entende que o parcelamento dessa contratação faz com que ela não seja algo absurdo. E como a gente vem falando também, né? O Santos conta também com abatimento de parte de alguns valores que tinha a receber do Marcos Leonardo. O Santos também tem os patrocinadores que estão pagando mais, novos patrocinadores, venda do Jair e também a necessidade de investir. Eu venho sempre falando isso aqui. Precisa investir para ter time competitivo. Time competitivo ganha campeonato. E ganhando campeonato você ganha dinheiro. É aquele ciclo que a gente já está cansado de falar. Ofensivamente o Santos está montando um time muito interessante, tá? No papel tá um time muito interessante. Você tem um Tiquinho Soares que foi contratado, gosto muito desse jogador. Você tem um David Washington, um Veron, um Barrial, que eu acho que pode ser bastante útil, o próprio Rollheiser, o Neymar, né? Neymar, que é a grande estrela desta companhia. Agora precisa reforçar lá atrás, no setor defensivo.
A chegada também do Thiago Maia acho que já dá uma encorpada interessante também, mas precisa de zagueiro principalmente. Também, se quiser contratar um outro lateral direito, não vou me opor, tá? Quero saber a opinião de vocês sobre o Rollheiser e também sobre qual contratação agora o Santos tem que focar, já que anunciou o Rollheiser, tem o Thiago Maia muito bem encaminhado. Quem deve ser o próximo? Me conta aqui nos comentários. Grande abraço para vocês e até a próxima.